Vocês querendo ou não, aqui tô eu de novo. Mi Note 10 prestes a chegar no Brasil, Claro e TIM disputando clientes à tapa com planos agressivos, novo acidente fatal envolvendo o uso de smartphone conectado à tomada, iPhone 9 ganhando contornos finais e WhatsApp com função de lembretes. Tudo isso e muito mais você confere agora em mais uma edição do Plantão TC. O Mi Note 10 foi o lançamento mais icônico da Xiaomi em 2019, colocando a empresa na liderança do ranking de câmeras do DxOMark e merecendo também destaque em outros pontos, como autonomia de bateria e desempenho, especialmente por se tratar de um intermediário. Eu ouvi Xiaomi rainha, o resto nadinha? Mas parece que os fãs da chinesa não vão precisar esperar muito para que ele chegue no Brasil oficialmente. Depois de ser homologado na Anatel ainda no início de novembro, não demorou muito até que a Xiaomi começasse a liberar alguns teasers sobre o dispositivo nas redes sociais, mostrando que alguém lá sofre de ansiedade e dando, obviamente, ênfase ao zoom digital que pode ser feito graças à sua câmera de 108 megapixels. Nós ainda não temos uma data concreta ou um preço a ser cobrado oficialmente pelo Mi Note 10 no Brasil, mas podemos esperar um lançamento ainda em 2019 e um custo bem acima da conversão direta dos 550 euros cobrados no mercado europeu. Ou seja, ainda esse ano você vai poder estar lá nos comentários do site Tudo Celular reclamando do preço oficial, perguntando o porquê da Xiaomi oficial não trazer um preço parecido com dos importados e por que o Brasil estraga tudo. Infelizmente, são cada vez mais comuns casos de acidentes fatais envolvendo o uso do smartphone conectado à tomada, e mais um aconteceu nesta última semana. Um adolescente de 13 anos morreu em Montes Claros, Minas Gerais, ao colocar o seu smartphone para carregar enquanto ele ouvia música com os fones de ouvido. Tanto o aparelho, que não teve marca divulgada, quanto o carregador foram levados para a polícia para passar por uma perícia. De acordo com um relatório publicado pela Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade, a Abracopel, foram 23 mortes registradas no Brasil em 2019 em decorrência de acidentes com celulares, o que reforça o perigo de usar o dispositivo enquanto ele está conectado na tomada. Por favor, gente, vamos ser um pouquinho menos viciados e vamos deixar o smartphone recarregando na dele, ok? Já é dado como certo que a Apple vai lançar um novo iPhone baratinho, que vai custar só o seu fígado, no início de 2020, que viria como um sucessor espiritual do popular iPhone SE. Mas, ao que parece, não teremos um iPhone SE 2, com a maçã escolhendo ir por um caminho bem mais curioso para nomear o seu novo smartphone. Segundo relatos da indústria, o aparelho pode ser chamado de iPhone 9, já que ele teria um corpo idêntico ao do iPhone 8, mas com o hardware atualizado. Sentido? Não trabalhamos. Isso provavelmente vai criar uma certa confusão com os mais desavisados, já que em especificações o iPhone 9 vai ser superior ao iPhone 10, o 10S e o 10R, trazendo o mesmo conjunto visto no iPhone 11, mas com 3 GB de RAM. Será que isso vai se confirmar? Teremos que esperar mais algumas semanas para descobrir. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto que modifica a punição aplicada a crimes contra a honra quando ocorridos nas redes sociais. A proposta faz parte do chamado pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. A proposta visa reformar 3 crimes em específico: calúnia, difamação e injúria. Todos eles são considerados crime contra a honra, mas possuem variações de acordo com o tipo de acusação feita, tendo pena atual que vai de 1 mês a 2 anos de prisão, a depender do crime. Com isso, caso o crime seja ou cometido ou divulgado por meio de redes sociais, a pena seria triplicada automaticamente, passando de 3 meses a 6 anos de prisão, a depender do crime também. O projeto ainda precisa de aprovação do Senado para só então ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Chegou a hora de pensar 2 vezes antes de se expressar no grupo da família. O Galaxy S11 deve ser apresentado pela Samsung ao final de fevereiro, o que nos dá aí cerca de uns 2 meses e meio para que possamos saber tudo sobre o carro-chefe da sul-coreana. Mas obviamente a gente não tem mais a felicidade de surpresas nessa vida e rumores do aparelho já inundam a internet há alguns dias, se intensificando nessa última semana. Tivemos algumas imagens reais e também renderizações do que seriam Galaxy S11e, S11 e S11 Plus, todos com módulo retangular na parte traseira para abrigar as suas câmeras e também um furo centralizado na parte superior na tela para a câmera de selfies. E você reclamando do cooktop dos outros, né? No caso do Galaxy S11 Plus, é dito que ele vai ter um zoom de 5 vezes e um sensor exclusivo de 108 megapixels, ainda melhor do que o usado no Mi Note 10 da Xiaomi, o que aumenta a expectativa para o quão poderosa poderá ser sua câmera principal. As demais especificações incluiriam 12 GB de RAM e o chip Exynos 990, provavelmente chamado comercialmente de 9830, além de uma versão com o Snapdragon 865 em mercados selecionados. E a notícia agora é de WhatsApp, mas não é hoje que o modo escuro vai chegar para você. Vocês estão querendo que eu apanhe aqui? Olha o tipo de notícia que vocês me trazem, falam de WhatsApp, mas sem tema escuro. Enfim,
O WhatsApp vem ganhando cada vez mais funções para competir com o Telegram e com o iMessage, e essa novidade deve agradar quem costuma fazer anotações no smartphone. Em uma parceria com o Anydo, vai ser possível usar o mensageiro para criar notas rápidas, mas infelizmente a novidade está restrita a quem possuir uma conta premium desse app de notas. Sério, que tipo de notícia é essa que vocês me trazem? Ainda o negócio é pago? De qualquer forma, isso faz parte de uma nova característica do WhatsApp chamada de integrações, onde o app é vinculado a outros serviços para realizar ações específicas diretamente do chat, como a própria criação de notas no Anydo. Talvez até prometa essa função, parece legalzinho, vai? Será que a moda pega e teremos funções como essa disponibilizadas, só que gratuitamente, em breve? E vamos terminar com notícia ruim, porque coisa de operador é sempre assim. A corrida para melhorar os planos de telefonia móvel no Brasil vem se acirrando nos últimos meses, gerando aí uns planos interessantes como o TIM Beta, o Claro Flex e o Vivo Easy. Outro fruto desta concorrência é a modificação de planos para torná-los mais atrativos aos clientes, como a Claro resolveu fazer neste final de ano com seus planos pós-pagos, que até dobraram a franquia de internet em alguns casos sem aumentar o preço? Sério? Oxi! E para não ficar para trás, a TIM lançou o pré-top. Paga top que me dá gatilho, hein? Em cidades do interior paulista, permitindo que usuários dos DDDs 14, 15, 16, 17 e 18 possam contratar 10 dias de dados por apenas R$10. A franquia no período é de 1.4 GB, sendo dada ainda uma bonificação para o uso durante a madrugada. Olha que dá para assistir muito vídeo aqui no canal, hein? É só colocar naquela qualidade piorzinha, ó, que dá para um monte. E é isso. Qual notícia impactou mais você aqui nesse Plantão TC? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Eu fico por aqui e até a próxima.